São 18 horas mais 30 minutos na Grande São Paulo. Nova Diário 1300 na Rota do Esporte. Os termômetros estão marcando 26 graus aqui no Grande ABC. Na Rota do Esporte é mais um programa dos craques do rádio. Sempre em colaboração com o Diário do Grande ABC, liderança absoluta na imprensa da região. Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp. A cerveja número 1. Trabalhos técnicos de Carlos Moreno, a apresentação de Oswaldo Lavrado e Anderson Afonso. Confira agora as manchetes esportivas desta quarta-feira. Santo André será sede da Copa Brasil de vôlei masculino. Cruzeiro e Flamengo jogam esta noite pela Supercopa dos Campeões da América. Toninho Cerezo, a dúvida de Telê para o clássico de logo mais contra o Santos no Pacaembu. Edu Marangon, a novidade no Santos para o jogo contra o Tricolor. Portuguesa joga as últimas esperanças esta noite em Campinas. Palmeiras embalado recebe o Guarani amanhã em Palestra Itália. Nelsinho Batista ainda não definiu o Corinthians para o jogo de Mogi Mirim. Walter Zaparoli prepara o São Caetano para pegar o Taubaté domingo pela Intermediária. Estes e outros destaques esportivos você confere aqui na Nova Diário, logo após a opinião dos craques do rádio. Boa tarde. Do jeito que tem, outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1 em só. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1. São Caetano, pequeno gigante, vai com garra e sede, bota a bola na rede pro meu povo cantar. Nova Diário 1300, a sua ótima opção no futebol, ao lado do São Caetano, rumo à primeira divisão. Neste domingo, a partir das 14 horas, do estádio Anacleto Campanella, São Caetano e Taubaté na segunda rodada da fase final da divisão intermediária. Só quero a massa real. Narração Rolando Marques, reportagens Maurício Muniz, comentários Oswaldo Lavrado. No plantão esportivo mais bem informado do rádio, Luiz Carlos Maia e equipe. É pra você, torcedor. Neste domingo, São Caetano e Taubaté, aqui na sua melhor opção, com os craques do rádio, o time campeão. Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a número 1. 18 horas 33 minutos, Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. A opinião dos craques do rádio. Bem, amigo torcedor, tem coisas que a gente ainda não consegue entender em relação à mentalidade dos dirigentes do futebol de um modo geral neste país. Vejam, senhores, por exemplo, que hoje Santos e São Paulo jogam no estádio do Pacaembu. Poderia ser normal, natural, afinal de contas, o velho e tradicional Paulo Machado de Carvalho, o estádio, sempre foi palco de grandes acontecimentos esportivos. E por que não um Santos e São Paulo no Pacaembu? Se não estivéssemos num regime estritamente profissional, se não se defendesse esta tese, este regime no futebol há muito tempo, se os dirigentes não ficassem a toda hora reclamando os prejuízos e os problemas que o campeonato traz aos seus respectivos clubes, tudo bem. Mas a coisa é exatamente o contrário. Existe na capital paulista o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, que é reservado exatamente para esses grandes acontecimentos. Por que não? Uma quarta-feira de primavera, numa semifinal de um campeonato paulista, este clássico Santos e São Paulo, em tantas tradições, ser realizado no Morumbi.
Acontece que os dirigentes do Santos e a comissão técnica do Santos chegaram a uma conclusão que em jogando no Morumbi, o São Paulo poderia ser favorito, porque é o campo do São Paulo. Também seria muito romântico tudo isso, os dirigentes defendendo o Santos, não fosse algo altamente contraditório. Primeiro que no Morumbi, com certeza nesta quarta-feira, no mínimo e na pior das hipóteses, 80 mil pessoas estariam lá para ver o jogo São Paulo e Santos, Santos-São Paulo. Pacaembu, apenas 40 mil, ou seja, metade. Segundo, porque o São Paulo não faz os seus preparativos e os seus treinamentos em seu estádio, mesmo porque construiu o magnífico centro de treinamentos da Lapa, e é lá que o São Paulo vive o seu dia a dia. Terceiro, que se caso o Santos for os finalistas deste Paulistão, ele vai ter que decidir o título com quem quer que seja, exatamente no Morumbi, palco das finais do campeonato. E quarto, que está na hora de acabar com essa baboseira de um paternalismo ou de um romantismo, que o futebol, no aspecto profissional e estritamente profissional, não tem mais lugar. Então os dirigentes, na incoerência que os caracteriza, fazem esse tipo de coisa. Um jogo que tinha tudo para ser no Morumbi, apesar da distância, mas o torcedor comparece, sem dúvida alguma, porque o espetáculo é bom, é um atrativo. E não tenham dúvidas também que amanhã os jornais, as emissoras de rádio, seus programas esportivos, irão noticiar que muitos torcedores não conseguiram adentrar ao Pacaembu. Então, por que não se usar o bom senso? Se entender a coisa, especificamente no aspecto profissional. E outro detalhe, um time que tem pretensões de ser campeão, e o Santos tem essas pretensões, por que não com todo o direito, não tem que escolher lugar para jogar. Para levar esse jogo para o Pacaembu, o Santos poderia ter batido um pouco mais do pé e levado para a Vila Belmiro. Tá certo que ali entrariam apenas 20 mil pessoas, mas qual é o problema? 20 mil na Vila, lá o Santos manda e treina todos os dias. E ali o Santos poderia então dobrar o tricolor, como por esta linha de raciocínio deve ganhar do São Paulo só porque o jogo é no Pacaembu e não no Morumbi. É mais ou menos por aí. Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte, agora 18h38. São Caetano, pequeno gigante, vai com garra e sede, bota a bola na rede pro meu povo dançar. Nova Diário 1300, a sua ótima opção no futebol, ao lado do São Caetano, rumo à primeira divisão. Neste domingo, a partir das 14 horas, do estádio Anacleto Campanella, São Caetano e Taubaté na segunda rodada da fase final da divisão intermediária. Só quero a massa real. Narração Rolando Marques, reportagens Maurício Muniz, comentários Osvaldo Lavrado, no plantão esportivo mais bem informado do rádio, Luiz Carlos Maia e equipe. É pra você, torcedor, neste domingo São Caetano e Taubaté, aqui na sua melhor opção, com os craques do rádio, o time campeão. Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a número 1. O depósito de materiais para construção Lua Nova, onde você encontra tudo o que você precisa para construir ou reformar a sua casa, estará presenteando você, ouvinte da Nova Diário. Basta você ligar para 440-7791 ou escrever para a Rádio Nova Diário dizendo qual o depósito de materiais para construção que vende mais barato. Você irá concorrer a várias duchas Fami. Não perca esta. Ligue já 440-7791. Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, é que eu sempre já pedi. Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Tentante ver o que tem, outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1 em só. É que eu sempre já pedi. Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1.
18 horas 40 minutos na Grande São Paulo. Nova Diário, os craques do rádio na Rota do Esporte. Em nome de Brahma Chopp, pensou cerveja, pediu Brahma Chopp. A cerveja número 1. Quarta-feira, 11 de novembro de 92. Iniciamos o noticiário com Esporte Amador. Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Resultado de ontem. Em Campinas, Ponte Preta 108, Santa Maria de São Caetano 55. No masculino, a Newport de Santo André perdeu para o IP de Jales por 129 a 83 ontem à noite em Santo André. Hoje à noite jogam em Franca, Francana em nosso clube de Limeira. Na capital, o Sírio enfrenta o Iara de Franca e em Rio Claro jogam Rio Claro e Pinheiros. No vôlei feminino, São Caetano e o Minas Tênis Clube viajam amanhã à noite para a Itália, onde representarão o Brasil no Campeonato Mundial Interclubes. O São Caetano estreia dia 15 contra o Uraloka da Rússia e o Minas Tênis Clube contra o Itachi do Japão, também no dia 15. No masculino, a Confederação Brasileira de Vôlei confirmou as cidades de São Paulo e Santo André como sedes da Copa Brasil, que será disputada entre os dias 2 e 6 de dezembro. Estarão participando da Copa Brasil de Vôlei masculino Banespa, Fiat Minas, Ensafac de Campinas, Curitibano, Ródia de Santo André, União Suzano, Olímpico e Frango Sul. 18 horas 41 minutos na Grande São Paulo. Nova Diário, os craques do rádio na Rota do Esporte. O assunto agora é futebol. Copa do Brasil. O Sport Recife é o primeiro semifinalista da Copa, com a vitória sobre o CSA de Alagoas por 4 a 0 ontem à noite em Recife. Na outra fase, o Sport enfrentará o vencedor de Criciúma e Fluminense, que jogam nesta sexta-feira. Ainda estão decidindo a vaga à fase semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e Atlético Paranaense e Grêmio e Inter de Porto Alegre. Pela Supercopa dos Campeões da Libertadores da América, hoje no Mineirão, Cruzeiro e Olímpia do Paraguai. O Cruzeiro joga por um empate, já que venceu o Olímpia por 1 a 0 em Assunção. O time mineiro do técnico Jair Pereira formará com Paulo César, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e Nonato, Douglas Boiadeiro e Betinho, Renato Gaúcho, Luiz Fernando e Roberto Gaúcho. O Flamengo joga esta noite na Argentina com o Racing e precisa vencer para ficar com a vaga. No primeiro jogo disputado na semana passada no Pacaembu, houve empate em 3 a 3. O rubro-negro do técnico Carlinhos jogará com Gilmar, Cláudio, Gelson, Júnior Baiano e Piá, Fabinho, Idemar e Júnior, Paulo Nunes, Gaúcho e Djalminha. E o Cruzeiro passando pelo Olímpia, que é mais fácil para ele mesmo, porque ganhou lá no Paraguai por 1 a 0. O Flamengo vencendo o Racing em Buenos Aires. A Supercopa dos Campeões da Libertadores será decidida por 2 times brasileiros. Esta já é a fase semifinal. Então o Cruzeiro passando, um empate, classifica o Cruzeiro hoje em Belo Horizonte, daqui a pouco. E o Flamengo, claro, com uma situação mais difícil, por vários aspectos. Primeiro, que o Racing mostrou no jogo da semana passada no Pacaembu contra o Flamengo, que realmente é um bom time. Segundo, que jogar em Buenos Aires também não é fácil. E terceiro, que o Flamengo anda meio caindo pelas tabelas. Mas, se o Flamengo conseguir lá uma vitória, o empate que foi 3 a 3, se o Flamengo vencer lá de 1 a 0, o classificado é ele, fim de conversa. Então poderá esta Copa dos Campeões ter uma final brasileira. Lembrando apenas que além de Flamengo e Cruzeiro, pelo Brasil participaram também o Santos, o São Paulo e o Grêmio, que foram desclasificados na outra fase. 18h44, Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte. Outra Brahma Chopp, é Brahma Chopp, a número 1 em só. Então cerveja pediu, Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp, a número 1. Nestes momentos difíceis onde você valoriza o máximo o seu dinheiro, aqui vai uma sugestão. Se você precisar de qualquer material para a construção, desde um simples prego até o acabamento, vá ao lugar certo. Depósito de materiais para a construção Lua Nova. Lá você encontrará tudo o que precisar para construir ou reformar a sua casa. Tudo pelo menor preço do mercado. Vale a pena conferir. Lua Nova Materiais para Construção, com lojas para servi-lo melhor. Rua Giacinto Tonhato, 691, Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Ou pelo telefone 414-2047 ou 440-7791. São Caetano, pequeno gigante, vai com garra e com sede, bota a bola na rede pro meu povo cantar. Nova Diário 1300, a sua ótima opção no futebol, ao lado do São Caetano, rumo à primeira divisão. Mas o peito
Neste domingo, a partir das 14 horas, no estádio Anacleto Campanella, São Caetano e Taubaté na segunda rodada da fase final da divisão intermediária. Só quero a massa real. Narração Rolando Marques, reportagens Maurício Muniz, comentários Osvaldo Lavrado. No plantão esportivo mais bem informado do rádio, Luiz Carlos Maia e equipe. É isso de olé, vai no peito e na raça. É pra você, torcedor. Neste domingo, São Caetano e Taubaté, aqui na sua melhor opção, com os craques do rádio, o time campeão. Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a número 1. Nova Diário 1300. 18 horas 46 minutos na Grande São Paulo. Nova Diário, os craques do rádio na rota do esporte. Falamos agora do Paulistão 92. Com 2 jogos pelo Grupo 1, será realizada esta noite a segunda rodada da fase semifinal do Paulistão. Em Campinas, Ponte Preta e Portuguesa, ambos sem nenhum ponto ganho, fazem um jogo onde quem perder estará alijado da disputa do título. A Ponte, que sábado perdeu para o Santos em Campinas por 1-0, está escalada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo com Anselmo, Valmir, Serginho Carioca, Márcio e Branco, Jusemar, Zé Ricardo e Marcelo Prates, Valdecir, Anderson e Gersinho. A Portuguesa, que perdeu para o São Paulo sábado no Pacaembu por 2-0, está definida pelo técnico José Boy, com Enio, Jorge Luiz, Vladimir, Éder e Silva, Capitão Cristóvão e Denner, Tico, Bentinho e Adil. Silas Santana será o árbitro de Ponte Preta e Portuguesa, logo mais às 8h30 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. É um jogo que pode representar aí as últimas esperanças de Ponte e Portuguesa. Os dois perderam na primeira rodada. Portuguesa perdeu para o São Paulo 2-0 sábado no Pacaembu e a Ponte perdeu para o Santos lá em Campinas 1-0. E efetivamente, se o que perder hoje dificilmente terá condições de uma classificação. É claro que haverá um retorno ainda nesta fase do campeonato, mas é uma fase curta, com poucos jogos, 6 jogos. Então, independente, a gente fala daqui a pouquinho do jogo São Paulo e Santos, mas o que ganhar vai a 2 pontos e ainda terá esperanças, alimentará pelo menos um fio de esperança da possibilidade de chegar à classificação. O que perder estará definitivamente fora de qualquer chance de lutar pelo título deste ano. No Pacaembu, Santos e São Paulo fazem jogo que poderá definir um dos finalistas do campeonato. É o caso de São Paulo, que com 3 pontos ganhos poderá praticamente ficar com a vaga se vencer o Santos esta noite. Já uma vitória do Peixe equilibrará o grupo e todos os participantes continuarão com chances de classificação. No tricolor, o técnico Tele Santana ainda tem uma dúvida no meio-campo para escalar o time que pega o Santos logo mais às 8h30 no Pacaembu. O volante Toninho Cerezo, com problemas no joelho direito, fará testes nos vestiários e, se não puder jogar, Valber entra em seu lugar. Assim, o São Paulo deverá formar com Zete, Vitor, Adilson, Ronaldo e Ronaldo Luiz, Cerezo ou Valber, Pintado e Raí, Cafu, Miller e Palinha. No Santos, o técnico Geninho definiu o time com Sérgio, Índio, Júnior, Luiz Carlos e Ney, Axel, Galo e Edu Marangon, Almir, Guga e Ranieri. Oscar Roberto de Godoy será o árbitro de Santos e São Paulo daqui a pouco, 8h30 no Pacaembu. E o Toninho Cerezo fez testes a questão de 10 minutos, foi aprovado e joga pelo São Paulo daqui a pouco contra o Santos. A situação do São Paulo é super cômoda. Mesmo que ele venha a perder para o Santos, que será também um resultado normal, afinal de contas o Santos está em ascensão e o São Paulo não é imbatível, o São Paulo fica com 3 pontos contra 4 do Santos, né? Está no páreo tranquilo. Agora, se o resultado for o contrário, aí complica para todo mundo que está nesse grupo. Porque o São Paulo vai a 5 pontos, deixa o Santos com 2, e independente do resultado Portuguesa e Ponte Preta, que vencer ali vai para 2, o São Paulo já dispara com uma diferença de 3 pontos. Então, levando-se em consideração, e por aquela linha de raciocínio, que é uma etapa, uma fase curta, o time que em 2 rodadas já consegue 5 pontos, nego, e a gente tem feito aí uns cálculos de média, que quem alcançar 7, 8 pontos fica com a vaga, então para o São Paulo conseguir os outros 3 depois é fácil. Então a situação do São Paulo é tranquila, cômoda e sossegada. Agora, se fizermos uma análise, quem seria o favorito no jogo de hoje? É claro que por essa tranquilidade eu entendo que São Paulo é o favorito. Sempre a gente deixa aquela porta aberta. Não significa que o favorito ganhou o jogo antes da partida. Então isso é outro papo. Mas pela regularidade
pelo time que possui. E por essa tranquilidade, o São Paulo já entra com uma certa vantagem neste clássico contra o Santos. Agora o Santos vem animado. O Santos vem empurrado pela vitória de sábado passado em Campinas frente à Ponte Preta. E o Santos joga aí praticamente as últimas esperanças de prosseguir na possibilidade de ser campeão, de conquistar um título depois de 8 anos, já que a última vez que o Santos foi campeão foi em 84. Então, os senhores não tenham dúvidas que será um clássico emocionante o desta noite no estádio do Pacaembu. Pelo grupo 2 do Paulistão, a segunda rodada da fase semifinal será realizada amanhã, com o Palmeiras enfrentando o Guarani em Palestra Itália e o Corinthians jogando com o Mojimirim no estádio Vail Chaves em Mojimirim. O Palmeiras, que tem 2 pontos ganhos ao lado do Guarani, terá apenas o retorno de Dida da lateral esquerda em lugar de Jefferson. O resto do time será o mesmo que venceu o Corinthians domingo por 1-0 no Morumbi. Se vencer o Guarani amanhã em Palestra Itália, o Palmeiras irá a 4 pontos, ficando isolado na liderança do grupo e praticamente com a vaga garantida. O Corinthians joga as últimas esperanças de classificação amanhã à noite em Mojimirim contra o Mogi. Os dois times não têm nenhum ponto ganho e quem perder estará fora das finais do Paulistão. O técnico Nelsinho Batista deixou para definir o Corinthians amanhã, uma vez que espera a recuperação do zagueiro Henrique para montar o time que enfrenta o Mojimirim. É claro que o Corinthians, em função de tudo aquilo que envolve o Alvinegro de Parque São Jorge, é absolutamente imprevisível. As derrotas até agora não chegaram a abalar o parque a ponto de criar uma convulsão. E o Corinthians pode ressurgir das cinzas. Mas só fica este aspecto, o aspecto de uma tradição que envolve o Corinthians. Porque de resto, eu entendo que Corinthians e Mojimirim, embora todos tenham chance ainda nesse grupo, porque Palmeiras e Guarani, que são os líderes, têm 2 pontos contra nenhum dos adversários, e amanhã jogam Guarani e Palmeiras. O vencedor já fica com uma grande vantagem, já vai a 4 pontos, com possibilidades inclusive de manter essa diferença e ficar com a vaga. Nesse grupo, onde estão Corinthians, Guarani, Palmeiras e Mojimirim, efetivamente que o Palmeiras é o melhor time, mais estabilizado, está em ascensão e dificilmente deixará escapar a vaga. Se colocássemos numa ordem decrescente, você colocaria o Palmeiras, o Guarani, o Corinthians e o Mojimirim. Mas como há o confronto direto, no caso de Palmeiras e Guarani amanhã, e isso serve até de cálculo para os corintianos, um empate e uma vitória do Corinthians em Mojimirim, aí o Corinthians está no páreo novamente, que vai enfrentar os dois, o Guarani e o Palmeiras. Contra o Guarani o Corinthians joga 2 vezes. Então tudo pode acontecer. Mas pelos indicadores, pela ótica profissional, o Palmeiras é o melhor time desse grupo e dificilmente deverá deixar escapar ele, Palmeiras, a classificação, enfim, a vaga do grupo, a fase final do Campeonato Paulista de 1992. Se as coisas prosseguirem naturalmente, mas no futebol não tem esse negócio naturalmente, Palmeiras e São Paulo farão a final desse Campeonato Paulista de 1992. Nova Diário e os craques do rádio na Rota do Esporte, agora 18h53. Brahma Show, eu sempre já pedi Brahma Show, cerveja é Brahma Show, depois do jeito que tem, outra Brahma Show, é Brahma Show, minha número 1, vem só, eu sempre já pedi Brahma Show, cerveja é Brahma Show, número 1. São Caetano, pequeno gigante, vai com garra e com sede, bota a bola na rede pro meu povo cantar. Nova Diário 1300, a sua ótima opção no futebol, ao lado do São Caetano, rumo à primeira divisão. Neste domingo, a partir das 14 horas, do estádio Anacleto Campanella, São Caetano e Taubaté na segunda rodada da fase final da divisão intermediária. Só quero a massa real. Narração Rolando Marques, reportagens Maurício Muniz, comentários Osvaldo Lavrado, no plantão esportivo mais bem informado do rádio, Luiz Carlos Maia e equipe. É pra você, torcedor, neste domingo, São Caetano e Taubaté, aqui na sua melhor opção, com os craques do rádio, o time campeão. Oferecimento, Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp, a número 1.
Faltando 5 minutos para as 19 horas, Nova Diário, os craques do rádio na Rota do Esporte. E a divisão intermediária paulista terá no final de semana a segunda rodada da fase final. No sábado, em Sorocaba, o São Bento recebe o Taquaritinga, em partida antecipada, já que no domingo haverá o segundo turno das eleições municipais em Sorocaba. O Taquaritinga é o líder desta fase com 2 pontos ganhos na vitória sobre o São Caetano por 1-0 domingo em Taquaritinga. O São Bento tem 1 ponto do empate de 1-1 com o Taubaté no Vale do Paraíba. No domingo, o São Caetano, que não tem nenhum ponto ganho, recebe o Taubaté no estádio Anacleto Campanella em São Caetano. Hoje à tarde, o técnico Walter Zaparoli comandou o primeiro coletivo e começou a montar o time para o jogo de domingo contra o Taubaté. O zagueiro Carlão, expulso em Taquaritinga, não joga e deverá ser substituído por Cássio. O ponta Valber, que cumpriu suspensão automática, volta ao time ao lado de Serginho Chulapa no ataque. Para continuar com esperanças de subir à primeira divisão em 93, o São Caetano terá que vencer o Taubaté domingo no estádio Anacleto Campanella. Vencer, vencer e vencer. Senão a coisa se complica para o São Caetano. Então não tem conversa. Tem ganhado Taubaté, tem ganhado São Bento em casa e depois esperar o retorno e até uma combinação de resultados, mas em ganhando esses 2 jogos já vira a primeira fase praticamente num dos primeiros lugares e, consequentemente, mantendo o ritmo, o São Caetano mantém também uma das vagas à primeira divisão no ano que vem. E o Esporte Clube Santo André, rebaixado ao Grupo B do Paulistão em 93, segue treinando com o técnico Valdemar Carabina, já que o campeonato do ano que vem começa no dia 24 de janeiro. Os dirigentes do clube prometem contratações urgentes, tendo em vista o pouco tempo que possuem para montar a equipe. O técnico Valdemar Carabina deve definir se fica no Santo André até o final da semana, já que tem proposta de outros clubes brasileiros. Os jogadores Matias, Lima, Jacenir, Zeca e Josenildo foram liberados e não devem permanecer no elenco na próxima temporada. O ponta Edelvan foi emprestado na noite passada ao Fortaleza até o final deste ano. Segundo os dirigentes, o clube deve contratar pelo menos 5 reforços até o início do Paulistão, independente de quem será o treinador do time. Em 93, o Santo André disputará o Grupo B do Paulistão, com o América de Rio Preto, Ferroviária de Araraquara, Novo Horizontino, Olímpia, Araçatuba, São José, São Carlense, 15 de Jaú, Inter de Limeira, Botafogo de Ribeirão Preto e os 2 que subirão da divisão intermediária. É daí o porquê a diretoria do Esporte Clube Santo André tem que se apressar e apressar mesmo. Não só em relação aos reforços, mas principalmente na montagem do time. Tem que decidir rapidinho também se Valdemar Carabina fica ou se vai embora. Afinal de contas, a partir do dia 13 de dezembro, os jogadores de futebol profissional entram em férias e, claro está, que retornam no começo de janeiro, em cima já do Paulistão. Então o Santo André tem que ter os planos traçados, definidos e executados antes de começarem as férias regulamentares dos profissionais do futebol. Tem que definir logo. O Carabina fica ou vai embora? Se fica, então vão montar já por aqui, contratando alguns jogadores de acordo com a capacidade financeira do clube e montando então o esquema, o organograma e os planos para o Paulistão, que começa no dia 24 de janeiro e o Santo André vai disputar o Grupo B. Quer dizer, descer um degrau, mas tem tudo para voltar ao Grupo A, desde que haja um planejamento antecipado e uma estrutura sólida. Faltando 1 minuto para as 19 horas. Ponto final nesta edição do programa Na Rota do Esporte, que contou com os trabalhos técnicos de Carlos Moreno, a participação dos craques do rádio e a apresentação de Oswaldo Lavrado e Anderson Afonso. Voltaremos a falar em esportes amanhã, às 18 horas e 30 minutos, aqui mesmo, nos 1300 da Nova Diário, na Rota do Esporte. Muito obrigado por sua atenção, uma boa noite e até lá. Na sequência, a Voz do Brasil. Boa noite.
235. Ondas médias. 1300 kHz. Rádio Nova Diário. São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. Uma empresa do grupo Diário do Grande ABC.